Boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente da hora que você esteja assistindo essa aula, eu gostaria desde já de saudar você, de dar as boas-vindas. Se você está aqui, é porque de certa maneira você se importa, mas você se importa muito com o seu futuro. E hoje, a partir de hoje, nós falaremos sobre como fazer a melhor prova de linguagens do Enem. Pessoal, você pode ter certeza que nos últimos dias o que eu mais recebi de mensagem no direct nas minhas redes sociais foi justamente isso. Eduardo, pelo amor de Deus, já estamos em junho e eu gostaria muito de saber se tem como eu tirar 700 mais na prova de linguagens. Infelizmente, até aqui eu estava estudando sozinho, mas eu não sei se esse meu estudo sozinho vai ser suficiente para que eu consiga chegar nessa tão sonhada nota. Porque, Edu, eu estou querendo medicina, por exemplo, eu estou estudando bastante, eu estou me dedicando bastante, mas eu não sei se está sendo o suficiente. Eu não sei se eu estou conseguindo relacionar muito bem a quantidade de tempo em relação à linguagem e às outras matérias. Eu fico muito em dúvida sobre isso. Nos meus simulados eu não estou conseguindo crescer o suficiente. Eu acho que eu poderia estar um pouquinho melhor. E eu tenho certeza, pessoal, você poderia estar indo um pouquinho melhor. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Desde já, eu já deixo muito claro para você. O intuito desse evento, o intuito do nosso evento, a última cartada Enem, é um evento de preparação para a comunidade Med Linguagens. Ao final desse evento, ao final dos nossos 3 dias, eu vou sim lançar as vagas, as últimas vagas para a comunidade do ano. Mas eu não queria que você se preocupasse com isso. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero, sobretudo, te passar um conteúdo com muito, mas muito valor. Eu quero que você saia dessas 3 primeiras aulas com a mente aberta, sabendo que há uma possibilidade muito grande de você fazer uma excelente prova de linguagens, receber uma excelente pontuação, ter uma excelente TRI e, consequentemente, ser aprovado no curso que você tanto sonha. Se você, assim como eu, quer medicina, você será aprovado em medicina. Se você quer direito, será aprovado em direito. Eu quero te mostrar o caminho para chegar até isso. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês aqui é falar um pouquinho. Eduardo, por que tu está aqui? Por que tu está aqui conversando com a gente sobre essa historinha do Enem? Quem é Eduardo Jorge? O que tu tem a nos passar? Pessoal, gostaria muito de trazer essa história para vocês, não com o intuito de dizer que... não com o intuito de contar uma história, não apenas isso, mas de mostrar para vocês que é super possível. Porque muitas vezes, enquanto tem muita gente ao teu redor te dizendo não, Eduardo, procura outro curso, vai fazer outra coisa, vai fazer concurso público, tu tá perdendo tempo, por que tu não vai trabalhar, por que tu não vai ajudar a tua família? Isso foi coisa muito comum que eu escutei ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada. Pessoal, para vocês terem ideia, quem é o Eduardo? O Eduardo, ele veio de uma família muito humilde. Eu sou filho de pais pobres. Eu vim do interior do Piauí, para vocês terem ideia. E ter vindo do interior do Piauí sem dinheiro, sem muita instrução, isso daí de certa maneira já é uma barreira muito grande. Mas pode ter certeza que uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi esmorecer. Porque eu tenho certeza que os estudos eles representam uma fonte inesgotável de possibilidades. Isso daí eu não preciso falar muito para vocês, não. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Então não preciso me prolongar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, cara, independentemente das circunstâncias, eu gostaria muito que vocês tivessem em mente essa palavrinha aqui, que vocês tivessem persistência, que vocês tivessem perseverança, tudo bem? Perseverança vai ser a nossa palavra-chave. Por quê? Eduardo, se eu tenho perseverança, eu sei que eu vou tomar tombos ao longo do caminho, que foi o que aconteceu comigo. Olha só. Edu, tu falei especificamente sobre linguagens para o Enem, mas linguagem sempre foi uma facilidade para você? Não. Eu te garanto, nunca foi uma facilidade assim para mim. Olha só o que acontecia. Eu sempre fui muito bom
em linguagens. Reconheço que eu sempre fui muito bom em memorizar, em pegar aquelas estruturas sintáticas, em entender a parte de literatura muito mais como uma matéria que eu iria decorar. E aí o que acontecia? Eu ia muito bem nas provas da escola. Eu ia muito bem mesmo. Só que quando chegava, por exemplo, em um momento de fazer uma prova de vestibular, de fazer um Enem da vida, eu não conseguia, pessoal. E aí eu ficava muito frustrado. Por quê? Porque como é que eu, na prova da minha escola, eu consigo ir muito bem e na hora de fazer um vestibular, na hora de ratificar tudo isso, eu não consigo. E aí, pessoal, foi onde abriu a minha mente. Lá em 2017, quando eu fiz o Enem, quando eu me sentia muito bem preparado para linguagens e eu fiz apenas 580 pontos. Galera, nesse ano, em 2017, ao fazer esses 580 pontos, isso me deixou basicamente a uma vaga de ser chamado. Eu fiquei na lista de espera. Por uma única pessoa, eu não fui chamado para fazer parte do curso de medicina da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. Naquele ano, meu Deus do céu, não acredito. Como é que eu deixei a vaga escapar por ter feito uma pontuação muito ruim em linguagens? E não era concebível para mim porque eu gostava de estudar linguagens. Eu sempre gostei de estudar linguagens, mas não caía na minha mente que eu poderia estar estudando linguagens, só que de uma maneira totalmente diferente do que era cobrado. E é justamente isso que eu quero falar com vocês. Não adianta, pessoal, você estudar de qualquer maneira. Você precisa de um estudo estratégico, que vai ser a nossa conversa de amanhã. Amanhã eu quero conversar com vocês especificamente sobre estratégia de prova. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês, sobretudo, que é necessário pegar o caminho certo. É necessário você ir pelo caminho certo. E aí, pessoal, em 2017 eu fui muito ruim nesse aspecto. Fiquei de fora do curso que eu tanto queria, do curso que eu tanto desejava, por conta desse vacilo, por conta de não ter ido bem na prova de linguagens. Matemática, fui razoável. Ciências da natureza, tive aquela pontuação legal. Ciências humanas, sempre me dei muito bem. Redação, pontuação acima de 920, foi 940. Então tudo estava muito favorável, mas linguagens me tirou. Linguagens tirou a minha vaga. E aí eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Cara, qual foi o estudo que eu tive aqui que não deu resultado? E é justamente isso, pessoal, que eu não gostaria que acontecesse com vocês. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Você chega hoje em um cursinho. Tradicional, você tem lá algumas disciplinas. Você vai ter a disciplina de análise linguística, você vai ter a disciplina de literatura, você vai ter a disciplina de gramática, você vai ter a disciplina de arte. E aí o que acontece? Cada professor vai lá, apresenta a sua aula, mas apresenta a sua aula como se só existisse aquela matéria dele. Ele apresenta aquela aula como se existisse apenas único e somente aquela matéria. E aí, vamos lá, a realidade do vestibulando de medicina é qual? É uma realidade que tu tem que dar muita prioridade para matemática. Se você não der prioridade para matemática, você vai tomar bomba, você não vai conseguir passar. Você tem a área de ciências da natureza. Você tem uma ciências da natureza com uma matriz de referência muito, mas muito grande. Então, a gente inevitavelmente tem que dar prioridade para matemática e ciência da natureza. Naturalmente, o que acontece com o vestibulando? Ele deixa muito de lado essas duas áreas, deixa muito de lado a parte de linguagens e deixa muito de lado a parte de ciências humanas. Eduardo, e aí eu não consigo me dar muito bem com o cursinho tradicional, porque o cursinho de tradicional tá querendo que eu decore, que eu memorize, que eu tenha a habilidade do professor lá que estudou letras, que demorou anos para aprender aqueles detalhes. Eles acabam não focando naquilo que é de fato importante. Então, eu vou ter que dar a mesma relevância para uma matéria como matemática, que me dá uma nota lá em cima, a mesma relevância
importância que eu tenho em relação a uma linguagem? Claro que não, pessoal. E é por isso que, desde já, a minha primeira conversa com vocês é a seguinte: eu quero que vocês passem. O meu objetivo é que você passe, que você conquiste a sua tão sonhada aprovação. O meu objetivo não é que você se torne um profissional de letras. O meu objetivo não é que você se torne, por exemplo, aquela pessoa que conhece tudo sobre arte. Tá vendo? A minha conversa aqui vai ser muito sincera. A minha conversa aqui com você vai ser muito direta e reta. Por quê? Porque, nesse sentido, pessoal, o que andam te vendendo aí? Eu tenho certeza que muitas vezes você vendo o discurso de alguns professores, você teve muito o quê? Medo. Porque te vendem muito essa historinha do medo. Como assim, Eduardo? Olha, se você não estudar direito, se você não pegar todos os pontos de literatura, todos os pontos de ciências da natureza, todos os pontos de matemática, as vagas em medicina, nossa, são poucas vagas. Aí se você for entender, a concorrência, meu Deus, a concorrência é lá em cima. Você viu o ranking lá da sua escola? Tem um rapazinho que tá fazendo lá, por exemplo, 180 questões, tá fechando os simulados. Cara, andam por aí te vendendo, sabe o quê? O medo. Exatamente. Andam te vendendo por aí, sobretudo, o medo. Cara, eu não quero de maneira alguma te vender medo aqui. O meu objetivo não é esse. Se alguém tiver aí com o pensamento de, eu não consigo, é muito difícil, não quero saber, não dá mais. Cara, a minha conversa não é contigo. A minha conversa é, sobretudo, com quem tem coragem. A minha conversa aqui é uma conversa de ousadia. Pessoal, hoje aqui o meu objetivo com vocês é trazer ousadia. É dizer para vocês que vocês ainda têm tempo suficiente. Nós ainda temos aí em torno de 5 meses. Se você estudar, se você tiver um estudo com muita estratégia, você consegue ultrapassar essa barreira, sabe de quê? Dos 700 mais. Você consegue chegar ali em um 40 mais, em um 38 mais na prova de linguagens. Então, a minha conversa com vocês é sobretudo para demonstrar: tenha coragem, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Não é o medo que vai fazer com que você com que você passe. Eu ouço muito mesmo aquela historinha de que linguagens é somente interpretação textual. Cara, isso daqui eu estou cansado de ouvir alunos que vêm com essa falsa ideia. Você vai fazer o que com essa falsa ideia? Você vai riscar essa falsa ideia. Isso daqui, linguagens, pessoal, não é só interpretação textual. Linguagens é estudo estratégico. É você notar, e eu vou te apresentar quais são os modelos, eu vou te apresentar nas nossas próximas aulas, na nossa segunda aula mais especificamente, quais são os modelos presentes dentro da prova do Enem. Eu vou te mostrar que você estudando tudo isso de maneira correta, em pouco tempo você cresce de maneira suficiente, como eu te falei. Você não tá aqui, não é para se tornar o profissional das letras, mas você também não pode menosprezar, achar que vai ser somente interpretação textual. A gente precisa, sobretudo, de quê, pessoal? Nós precisamos, sobretudo, elencar prioridades. Então, nós precisamos elencar prioridades. Por que, Eduardo? Lá no cursinho nos vendem a ideia de que nós precisamos de quê? De equilíbrio. Pessoal, isso daqui vocês podem pegar essa palavrinha aqui, equilíbrio, e podem riscar ela do vocabulário de vocês. Porque eu sei que equilíbrio, e olha só, você está conversando, você está vendo alguém que já passou por todo esse processo, falar para você: é equilíbrio que vai te dar aprovação? Não. Não é equilíbrio. O que vai te dar de fato a aprovação é você colocar o tempo certo, é você direcionar, ter uma gestão de tempo certo para a matéria correta. Então, linguagens você vai precisar de um número tanto de horas. Em ciências da natureza, um número maior. Então, olhe só, não é equilíbrio que vai te dar a tua aprovação. É, sobretudo, você ir contra o que os cursinhos tradicionais, a maioria dos professores pregam. Por quê? Porque só olham
para a sua matéria, não olham para esse processo como um processo o quê? Como um processo integral. Você, o estudante, você está vendo todas as matérias, tem todas as áreas do conhecimento, você precisa dar conta. Então, a sua gestão de tempo, ela vai ser uma gestão de tempo o quê? Que necessita, que você precisa necessariamente ter um uso inteligente do tempo disponível. Você precisa, sobretudo, dar prioridade para aquilo que mais precisa. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Lá em 2019, eu já estava trabalhando nessa área de preparação especificamente para a prova de linguagens do Enem. E aí, a Isadora, que eu vou apresentar a Isadora para vocês, ela chegou até mim e falou: Eduardo, eu já estou cansada de ter horas e horas e horas de aula. Eu tenho tanta aula, Eduardo, que eu não de maneira fazer com que eu aprenda de fato linguagens. Eu tô tendo uma aula atrás de aula. É um conteúdo enorme. Eu vejo todo aquele conteúdo, fico desesperada e não consigo aprender de fato, não consigo crescer no. Eu tenho o jeitinho certo para você estudar. E aí acompanhei a Isadora da mesma maneira que eu quero fazer com você. Resultado, Isadora foi aprovada em 2 universidades federais, na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e na UFDPA, Universidade Federal do Delta do Rio Parnaíba. E aí eu vou apresentar para vocês agora um vídeo da Isadora falando o que representou essa aprovação. Oi, gente, meu nome é Isadora, eu passei medicina na UFMA e em 5º lugar na UFDPA. Durante toda a minha trajetória em linguagens, o Edu me acompanhou, né, o famoso MED Linguagens, porque a gente sabe cada vez mais como linguagens faz uma diferença na nossa nota do Enem e como ela tem um peso muito alto nas faculdades aqui do Piauí. Eu indico muito essa revisão para vocês, que tem bastante conteúdo, bastante conhecimento, já que ele passa por tudo isso que a gente está passando. Ele tem dicas muito especiais para dar para vocês e é muito importante, já que só está faltando menos de um mês para o Enem, chegar lá com esse gás em linguagens, chegar lá com esse treinamento. Então eu espero que vocês gostem. Oi, tudo bem? Meu nome é Rony, eu sou acadêmico de medicina e em 2021 eu fui aluno do curso de revisão do MED Linguagens. Eu acredito que o grande diferencial do curso e que me fez evoluir de 30 acertos para 38 acertos é que eu comecei a ver linguagens de forma muito técnica e deixei de lado essa visão interpretativa. Então, eu sou muito grato ao Eduardo por fazer parte da minha história e com certeza o curso foi essencial para as minhas 2 aprovações. Eu fui aprovado na Universidade Federal do Parnaíba e no ProUni. Muito obrigado, Edu, e eu recomendo muito seu curso. Então, eu te apresentei aí tanto a Isadora quanto o Rony. Pessoal, teve algum mistério em relação ao estudo da Isadora e do Rony? Eu garanto para vocês, não teve nenhum mistério. O que de fato teve foi o quê? Um uso inteligente do tempo disponível. Cara, foi um orgulho muito grande ter acompanhado, por exemplo, o Rony. O crescimento dele foi substancial. Ele foi aprovado, por exemplo, na UFDPA, ele foi aprovado no ProUni, hoje faz medicina lá no Rio de Janeiro. Então, onde é que eu estou querendo chegar com vocês? Te ensinam a estudar linguagens de uma maneira. Só que essa maneira que te ensinam a estudar linguagens é uma maneira que não consegue enxergar todo o processo. E eu, pessoal, eu estou aqui querendo conversar com vocês, eu estou conversando com vocês porque eu entendo como é que funciona. Eu sei, eu já passei na pele o que é você conseguir estudar menos e aprender mais. Eu sei o que é você direcionar o seu olhar para o que realmente a prova cobra. O que realmente vai fazer com que você olhe para a prova do Enem e consiga enxergar. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu ouço dos meus alunos? Eduardo, eu assisti a aula lá no cursinho e o que aconteceu? Eu decorei, eu memorizei, eu vi tudo aquilo que estava no quadro, um quadro lindíssimo, copiado com uma série de características, falando, por exemplo, sobre romantismo, sobre arcadismo. Quando eu chego na prova, o que eu me deparo é com o quê? Com uma canção dos dias atuais, e eu não consegui eu não consegui extrair dali um significado literário. Pois, pessoal, amanhã
amanhã a nossa conversa vai ser justamente sobre isso. Eu vou te apresentar mais uma parte da minha história. Eu te falei que lá em 2017 a minha nota foi quanto? Foi 580. Pois pode acreditar, de um ano para outro, minha nota em 2018, que foi a nota que me garantiu a aprovação em medicina na universidade dos meus sonhos, somente com o estudo estratégico, foi o quê? Foi 740. Então, pessoal, esse salto aqui, ele foi um salto substancial, mas sobretudo por quê? Porque eu soube dar o direcionamento certo para a matéria certa. Eu consegui estudar o que realmente a prova vai querer de vocês, tá bom? Pois, pessoal, eu já gostaria de deixar logo claro que amanhã nós temos mais um encontro marcado, tudo bem? E esse encontro nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre algo extremamente importante, algo extremamente relevante e que vocês não podem deixar de assistir. Vai ser o caminho para construir os 700 mais em linguagens. Eu apresentei para vocês hoje aqui, sobretudo, o que você não pode enxergar, como você não pode enxergar o estudo em linguagens. Amanhã eu começarei a falar sobre o caminho necessário para se chegar aos 700 mais. O que eu quero de ti? Eu quero de ti, sobretudo, a felicidade que é estar como esses meus alunos, com a aprovação na mão. Eu quero que você tenha a felicidade que você me mande uma mensagem bem feliz. Eduardo, cara, muito obrigado. Olha só, conseguimos conquistar aquilo que eu tanto queria. Assim como os meus alunos no ano passado, eu quero que você seja também um dos aprovados. Eu quero que você esteja nesse hall dos aprovados do Med Linguagens. Então, pessoal, amanhã, novamente, às 20h15, temos um encontro marcado, tudo bem? Nós falaremos sobre como chegar aos 700 mais de fato. Como é que o seu estudo deve ser. Então, beijo no coração de vocês, muito obrigado por esse primeiro encontro e me fala lá no grupo do WhatsApp o que você achou dessa aula, tá bom? Beijo!